te coloca de pé. Abre, por favor, a tua Bíblia. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, no verso 9. Será que a história que tu estás vivendo hoje foi a história que Deus escreveu para ti desde antes do teu nascimento? Será que é isso que Ele planejou para ti? E eu quero lembrar que a palavra diz que antes do meu nascimento, antes que alguém me conhecesse, Ele já me tratava pelo meu nome. Ele já te conhecia e Ele já te chamava pelo teu nome. Então, essa identidade, ela já existia. A tua identidade, ela não foi registrada no momento do nascimento, no hospital e no cartório. Tua identidade já existia e junto com ela, toda uma história. Agora, essa palavra aqui é uma declaração extraordinária. Paulo, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Pode sentar. Olha essa declaração de um homem que foi perseguidor de Cristo. Um homem que não aceitava a palavra e a presença de Cristo. Assim como eu, assim como muitos. Eu nunca quis saber de Cristo. E eu sempre deixei isso muito claro para ele. Mas será que a história que nós estamos vivendo hoje, será que é a história que Deus escreveu para nós? Porque aqui diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para ti. É isso que nós estamos vivendo? Ou será que nós vivemos hoje uma história que a vida acrescentou para nós, que a vida escreveu para nós? Paulo, ele está te dizendo aqui que existe um futuro, que existe um propósito, que existe um destino para a tua vida, que tu ainda não consegue enxergar, que tu ainda não consegue nem imaginar. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a vida que tu está vivendo hoje, nem perto passa daquilo que realmente está pronto para ti. Tu não consegue nem imaginar o que Deus tem para a tua vida. E não importa se eu posso estar num nível muito bom, social, financeiro, e mesmo assim eu posso estar não imaginando o que Deus ainda tem para mim. Ou eu posso estar passando por situações muito difíceis. E mesmo assim, Deus tem uma nova história que nós não imaginamos. E o fato de nós não imaginarmos não invalida essa história. Porque a tua imaginação jamais vai conseguir traçar limites para o poder de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 15, no verso 5, tem uma cena maravilhosa da vida de Abraão. E uma cena também curiosa. Olha bem isso, quantas vezes nós já lemos isso. Naquele momento ali, Abraão está dentro de uma tenda. E Deus, com muitos planos, com muitos projetos, com muitas coisas para realizar na vida daquele homem. Deus, ele entra dentro daquela tenda e diz: Abraão, sai da tenda. Sai da tenda. E eu fico pensando que curioso isso. Parece até
quando nós estamos lendo, apenas um detalhe, mas não é. Pastor, por que Deus não entrou na tenda, não sentou com Abraão e não falou para Abraão das suas promessas, dos seus propósitos e do seu destino? Poderia ter feito isso. Por que não fez? Por que o homem tem que sair lá de dentro? O problema é que enquanto Abraão olhava para a limitação da lona, Deus queria mostrar para Abraão as estrelas. Não adianta falar de promessa para quem não consegue sair de dentro da sua tenda, sair de dentro daquela vida que criou para si mesmo, aquela vida limitada, e Deus sabendo disso, Ele disse: Abraão, tu vais ter que sair daí, senão tu nunca vai conseguir, enquanto tu estiver apegado à limitação de uma história do passado, enquanto tu estiver apegado a mágoas, enquanto tu estiver apegado a limitações, sentimentos de fracasso. Abraão, não adianta eu sentar contigo, eu posso falar o que eu quiser, e tu nunca vais compreender, Abraão. Abraão olhava e enxergava o teto da lona, o teto de lona. Deus queria mostrar as estrelas. Por isso que tem vezes que tu ora e tu ora e tu ora e parece que Deus não responde. É porque tu está olhando para a lona. Abraão, tu vais ter que sair dessa tenda de estilo de vida que tu criou para ti. Abraão, tu vai ter que sair dessa tenda, dessa história de vida que tu criou para ti. Enquanto Abraão estava olhando para a lona, Deus estava querendo mostrar as estrelas. Agora, essa cena, esse cenário, infelizmente, acontece conosco também. Acontece muito conosco também. Sabe? Tem gente vivendo dentro da tenda de experiências fracassadas, de casamentos fracassados. Tem gente vivendo dentro da tenda de oportunidades perdidas, de ofensas. Tem gente vivendo dentro da tenda da falta de perdão. Então, tem pessoas que vivem presas justamente dentro criam tendas para si mesmo. Estão criando tendas para si mesmo. Agora, enquanto Abraão enxergava uma tenda, Deus enxergava nações. Por mais pregações que tu possa ouvir, por mais campanhas que tu possa frequentar, por mais palavras reveladas que tu possa ouvir, por mais que tu possa se emocionar e gritar e cantar e pular no Espírito, tu nunca vai conseguir enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida, se tu não estiver disposto a abandonar algumas coisas que ainda estão te limitando, que ainda estão te prendendo. Tu vais continuar vivendo a mesma história. Porque enquanto Deus quer mostrar estrelas, tu fica olhando para a lona que tu montou para ti, que tu construiu para ti. Mas pastor, tu não sabe do meu passado. Eu não estou tirando o valor, eu não estou desvalorizando a tua história. Eu canso de falar aqui que a tua história mostra como tu chegou até aqui, mas não determina como será a partir de agora. Deus não queria que Abraão ouvisse a promessa, Deus queria que Abraão enxergasse a mesma coisa que ele estava enxergando. Enquanto Abraão enxergava uma tenda, Deus estava enxergando nações. Só que não adiantava falar para alguém que tem uma visão limitada, sentimentos presos.
Como eu queria que Deus fizesse alguma coisa na minha vida. Ele está te dizendo todos os dias: sai de dentro da tua tenda. Eu tenho muito para fazer na tua vida, mas tu precisa tomar uma decisão. Deus tinha para Abraão um destino de muitas possibilidades, assim como tem para a nossa vida também. Deus tem para a tua vida um destino de muitas possibilidades. Deus, Ele tem uma história para ti desde o ventre. Está escrito: o meu espírito conversava contigo. Será que a história que eu estou vivendo hoje, será que a história que tu está vivendo hoje, dentro da tua casa, será que a história que tu está vivendo hoje dentro da tua mente, será que a história que tu está vivendo hoje dentro do teu coração, ela foi escrita por Deus? Porque Deus tem coisas que nem passaram pela tua cabeça ainda. E Ele é poderoso para cumprir. Aquele que começou a boa obra é poderoso para completar. O teu Deus não é um Deus de causas incompletas. Ele sempre completa a obra. Ah, mas isso é impossível. O impossível está no início do currículo de Deus. Especialização: fazer o impossível acontecer. Abraão, sai da tua tenda. Porque enquanto Abraão enxergava a tenda, Deus mostrava nações. Ou seja, Abraão via e vivia apenas uma realidade possível. Enquanto que Deus, Ele olha para ti e enxerga totalmente ao contrário. Eu acredito que Deus, Ele está falando com pessoas que estão, quem sabe, aqui no templo, mas também pessoas que estão nas suas casas, pessoas que estão assistindo agora, pessoas que vão assistir, pessoas que vão ouvir essa mensagem no rádio. Deus está falando contigo e Ele está dizendo: sai da tua tenda. Para de olhar apenas para aquilo que tu já construiu. Tem pessoas que dizem assim: eu já perdi tanto tempo na minha vida, eu já fiz tanta coisa errada, que eu não tenho mais oportunidade de mudar. Quantas pessoas já pensam dessa forma? Eu me meti em tanta coisa que eu não consigo agora. Eu não consigo viver aqueles sonhos. Eu não consigo mais imaginar uma vida diferente. São tantas coisas que já aconteceram, pastor, na minha vida, que eu não consigo me imaginar vivendo diferente. Aquilo que tu não consegue imaginar, o Senhor já preparou para ti desde o ventre da tua mãe. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A tua visão está limitada demais para o propósito que eu tenho para fazer na tua vida. Escuta, olha que tremendo isso. O sonho de Abraão era ter um filho. Então, o sonho, o plano, o projeto de Abraão terminava em Isaac. Olha que visão pequena. Tudo que ele queria era ter um filho. Então tá, no momento que eu tenho um filho, beleza. O propósito da vida de Abraão terminava em Isaac, mas o propósito que Deus tinha para Abraão começava em Isaac. Ele estava limitado, uma visão pequena. Se fosse pelos planos, se fosse pelos projetos, se fosse pela fé de Abraão, ele seria apenas o pai de um menino. Mas pela visão de Deus, ele foi pai de multidões, de nações. A tua visão está limitada demais para o tamanho do que eu vou fazer na tua vida, para o tamanho da história que eu já escrevi para ti. Talvez tu tenha vindo aqui, talvez tu está assistindo,
E tu está pedindo para Deus para resolver um problema. Mas Deus está preparando a transformação de um destino. Tem pessoas que estão orando por portas abertas e não imaginam o tamanho da grandeza do propósito de Deus. Às vezes parece que Deus está demorando. Não, Ele está preparando. Porque a nossa visão está pequena. Eu só quero resolver um problema. E Ele quer transformar tudo. Eu sou um milagre. Minha casa é um milagre. Eu não tinha mais nada. Eu tinha tão pouco. Porque até o amor eu já tinha perdido. Não das pessoas. O meu amor. Eu falei isso na campanha. Chegou num ponto que eu não me amava mais. Eu já não me importava mais com o que pudesse acontecer. O Senhor me amou quando eu não me amava. Ele se importou quando eu não me importava. Para mim já não importava mais. A minha visão estava totalmente limitada. Eu olhava o fracasso, eu olhava o fracasso moral, o fracasso familiar, o fracasso financeiro, era só o que eu olhava. Visão limitada. E eu já disse para vocês, mas o Espírito quer que eu repita. Até chegar um dia em que, dentro de um carro, eu disse: Deus, é isso que tu tens para mim? E Ele disse, sentou do meu lado. E audivelmente Ele disse: não, isso é o que tu queres para ti. Esse é o problema. Nós estamos vivendo histórias que a vida construiu para nós e estamos aceitando isso. Nós estamos esquecendo quem realmente nós somos. Quando dizem que nós temos uma identidade em Deus, é isso. Ele já tem uma história pronta. Será que a vida que nós estamos vivendo hoje é a história que Deus escreveu para nós desde o ventre? Não é. O problema é que nós vamos aceitando isso. Nós vamos aceitando, nós entramos naquele modo, é o que tem. É o que tem. Nós entramos no modo, a culpa é minha. E parece que nós nunca vamos conseguir sair disso. Mas aquilo que o Senhor tem preparado para ti, ninguém o viu, é para ti. Ninguém viu porque é para ti. Ninguém ouviu porque é para ti. Ainda não chegou no coração de ninguém porque é para ti. A história que Deus contou ao teu respeito é totalmente diferente da história que a vida construiu para ti. Eu estou dizendo aqui para ti que é possível transformar. Deus não quer melhorar a tua vida, Ele quer transformar a tua vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas.